TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começamos agora o programa Janela do Céu. O Senhor Jesus tem feito tantas coisas na nossa vida. O Senhor Jesus traz a sua luz, a sua paz aos nossos corações e Deus, Ele quer ver de nós, esse coração grato, um coração totalmente voltado a Ele que possa servi-lo, Como diz lá em João 15:16, lá na palavra o Senhor diz que foi Ele que nos escolheu e que não fomos nós que escolhemos Ele, como muitas vezes nós pensamos. Mas foi Ele que nos escolheu e que agora o Senhor quer que nós venhamos ir e dar fruto para o nosso Senhor, Porque Ele é a videira verdadeira, nós somos os seus ramos e fomos chamados, salvos, trabalhados para que nós venhamos dar fruto a Ele, ao nosso Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui com a presença do presbítero Carlos Cardoso, de Rio do Sul, Santa Catarina, e que vai compartilhar um pouquinho conosco da sua experiência com Cristo. Ele e a sua esposa estão na cidade para a reciclagem dos presbíteros, que geralmente vêm irmãos para compartilhar um pouquinho mais, para recarregar as baterias, como nós dissemos, ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, e hoje está aqui e nós o convidamos para vir compartilhar um pouquinho do que está acontecendo na cidade de Rio do Sul. Tudo bem, irmão? Boa noite, irmã, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes. Com certeza é com muita alegria que a gente está aqui e um grande aprendizado, Mas falando um pouquinho da minha caminhada com o Senhor, desde o momento que eu assumi o ministério, eu senti algo diferente dentro de mim. Eu acho que quando a gente recebe, que o Senhor derrama a unção dele, que eu acredito que é um encargo que a gente recebe do Espírito para liderar aquilo que o Senhor já designou, que está dentro do coração. A gente não tem muito o que fazer, a gente tem que só liberar o Espírito para que o Espírito venha produzir a obra do Senhor. Então, a cidade de Rio do Sul é uma cidade maravilhosa de se trabalhar. Tem dificuldades, assim, eu acredito, praticamente em todas as cidades tem as suas dificuldades, Mas na nossa cidade, a gente está tendo, assim, desde o começo, a gente quis trabalhar bastante aquilo que já está pronto, e é o nosso desejo de trabalhar aquilo que já está pronto. A mesa do Senhor, ela é farta. Então, a gente tem feito o trabalho através da editora Vento Sul. Até no começo foi feito bastante, como foi pronunciado já. E juntamente com o material, a gente tem desenvolvido aí a rádio e também o jornal que a gente tem colocado também. Então eu tenho buscado assim do Senhor quais são as estratégias que o Senhor quer que Ele já tem e que isso vai ter com mais facilidade as pessoas acessar o reino de Deus, porque muitas vezes a gente quer fazer muitas coisas e muitas coisas a gente acaba não fazendo nada para o Senhor. Tu faz bastante, mas para o Senhor é pouco, Mas se a gente faz o pouco, mas é do Senhor, aquilo rende bastante, E o que eu sinto no meu coração, assim, que eu tenho que ter, porque a gente tem as minhas limitações, A gente não tem muito estudo, mas eu não fico me apegando a isso, porque eu sempre falo que eu não tenho vergonha de passar vergonha por Cristo. Mas eu tenho temor do Senhor. E o temor que me faz eu permanecer sempre reconhecendo que eu fui colocado ali para que o Espírito me use. Eu sei das minhas dificuldades, sei as minhas fraquezas e o melhor, o Senhor sabe que eu sei, Porque eu tenho colocado na presença dEle isso, para que isso não venha me gerar um prejuízo no reino. Porque senão daqui a pouquinho eu estou falando algo e aquilo está escondido dentro de mim,
Então, nas minhas orações, eu falo para o Senhor aonde estou fraquejando, qual é a minha fraqueza, quais as minhas debilidades, né? Aonde eu tenho causado prejuízo para o Senhor, para que isso não atrapalhe no desempenho da obra do Senhor que Ele me colocou no ministério, como ministério. Em que ano que o irmão assumiu na cidade de Rio do Sul? Vai indo para 4 anos que eu estou, então estamos em 2019, 2015, acho que foi isso, né? Então foi dia 6 de 2015 eu assumi o ministério, se eu não estiver enganado, né? E desse tempo para cá, esses 4 anos, com certeza Deus trabalhou dentro do teu coração como pessoa também, né? Porque Deus, Ele chama uma pessoa, prepara essa pessoa para representá-lo, né, naquela cidade, para transmitir a sua verdade, para organizar, né, como que vai se dar assim, a distribuição daquele material para todos se alimentarem, né? Que o líder faz isso, ele leva a mesa, né, um garçom lá para as pessoas. O que você sente assim que Deus trabalhou dentro do teu coração e mudou como pessoa estando à frente desse trabalho? Uma das primeiras coisas, eu sempre reconheci a igreja de Cachoeira como modelo. Então, sempre busquei tirar o exemplo e o modelo da onde o Senhor já estabeleceu. Porque eu tenho dentro do meu coração que eu não preciso fazer nada. Eu tenho que colocar implantar aquilo que já está pronto, né? Então, pegar um modelo que já está pronto se torna mais fácil, né? E não me torna tão cansativo. Então, claro que eu não tenho a habilidade, né, que o irmão tem aqui, mas o Senhor vai trabalhar de acordo com a minha capacidade, né? Então, eu me preocupo nessa questão. E claro, orando, porque buscando ao Senhor estratégias diferentes, com certeza. E aquilo que não é meu, eu tenho sentido assim, eu penso na parte da manhã, quando chega na parte da tarde, ou eu vou na outra semana que eu vou passar, aquilo vai se sumindo, vai se esvaindo, né? Porque o que não era do Senhor. Então, eu sempre peço para o Senhor que não permita que eu venha causar prejuízo no reino dele. Porque no momento que eu levo algo para a congregação e aquilo é da minha vontade, o que isso vai causar? Vai causar problema no reino. O Senhor não vai honrar aquilo, vai atrasar a obra. Então, mesmo com as minhas dificuldades, eu sempre temo ao Senhor e peço para que aquilo que eu estou fazendo não cause prejuízo, que seja da vontade dele. Então, nesses 4 anos, que vai se completar 4 anos, aprendi muito com o Senhor. Muitas coisas mudou radicalmente dentro do meu coração, porque eu senti a mudança. Mas uma das coisas que mais assim eu sempre temi é olhar para a mesa e passar o que já está na mesa. Se eu chego no restaurante, eu vou comer aquilo que está na mesa, né? Eu não vou lá na despensa, eu vou lá buscar o que não está pronto, eu vou comer aquilo que está na mesa. Então, a preocupação de uma autoridade na cidade, como presbítero, é liberar aquilo que já foi designado por Deus, que já está preparado para que não entre uma doutrina estranha, e a gente ainda é fraco. A gente ainda é fraco, né? E não estamos... Eu reconheço que não sou um homem consagrado, né? Sou um homem temente a Deus, mas não sou consagrado. E sinto no meu coração que eu tenho essa debilidade. Eu sinto que eu acabo falhando nessa questão. E sei que o Senhor trabalha na minha vida por misericórdia, né? A congregação de Rio do Sul, ela tem a média de 80 a 90 a 100 membros, né? Tem vezes que enche, né? Chega a mais, são 18 grupos familiares, né? Tem cidades vizinhas que tem grupo familiar também, que a gente está desenvolvendo esse trabalho, né? São irmãos que estão lá, temente a Deus também, que estão fazendo um trabalho amoroso naquela cidade. A gente vê que há uma disposição do coração deles. Até hoje eu estava comentando assim, que eu sou abençoado com o povo que tem lá. Sim. Tem o que não querem,
tem o que só querem se alimentar, né, para ele. Mas eu vejo hoje, eu vi assim que o Senhor me mostrou, que tenho muitos irmãos que querem desenvolver a obra lá. E eu preciso, talvez o Senhor me mostrou isso hoje, para que eu aproveite aqueles irmãos e aquela empolgação que eles estão, né, para fazer a obra desenvolver naquele lugar. Então, isso, nesse período até hoje, eu reconheço assim, muitos pontos que eu errei, mas também reconheço muita obra que o Senhor permaneceu. Então, se permaneceu, foi do Senhor, né? E muitas que era da minha vontade, fiz e aquilo saiu. Então, eu sempre tenho essa tranquilidade no meu coração. Eu posso até fazer pela minha vontade, mas aquilo não vai à frente. E o que vai à frente eu tenho que incentivar os irmãos a fazer igual como o Senhor está demonstrando. Fazer que a preocupação deles venha gerar os filhos para o Senhor, e aqueles filhos, quando nascem, precisa de comida. E a comida já está pronta. Então, o que eu preciso? Eu preciso cuidar que a criança, ela quando nasce, ela não sai andando, né? Ela nasce, ela precisa de comer. E ela comendo, ela precisa de cuidados, precisa trocar, precisa... Então, é isso que está faltando ainda no nosso coração, assim, porque a empolgação de gerar uma vida, né? Tanto no natural como no espiritual, te dá um prazer. Mas e depois? E depois que ele fez lá o número 2 da fralda? Qual é a tua empolgação de ir lá limpar, né? Cuidar, passar o talquinho? Então, essa empolgação no primeiro estágio, ela tem que continuar, né? E é isso que eu vejo que falta, né? Então, o gerar e o cuidar é algo que nós temos, como o Fluir do Rio está trazendo aí, juntando com a obediência, que se eu medito na palavra, se eu como na mesa e obedeço o que o Senhor está falando, vai acontecer o gerar, vai acontecer o cuidar e o apacentar, né? E amar e apacentar. Então, está tudo ligado. Então, não adianta eu dizer que eu faço um e não faço outro, eu não estou obedecendo. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço, né? Não tem meio termo com o Senhor. Então, isso no meu coração eu vejo. E de vez em quando, assim, eu pego, Senhor, eu estou falhando contigo, né? Alguma coisa eu sinto dentro de mim que o Senhor se desagradou, né, da maneira que eu estou fazendo. Aí, às vezes nem comento com a minha esposa, eu vou para o meu quarto, eu coloco o meu joelho no chão e eu sinto assim uma perturbação, uma angústia e tal. E quando eu confesso tudo para o Senhor aquilo, né, depois da oração aquilo desce uma graça. Há uma paga do Espírito ali que eu recebo, né? Uma renovação, e aquilo ali vai adiante, né? Amém. E qual o maior desafio que você sentiu como líder? Porque uma coisa é você tá ali recebendo, vai no culto, recebe uma palavra, mas aí você tem que levar aquelas pessoas para a mesa, para elas também frutificarem, e tantas coisas, né, que o Senhor, Deus exige bastante, né, de uma liderança. E qual o maior desafio, assim, que você sentiu, que Deus trouxe para tua vida e que Deus conseguiu alcançar de ti, assim, essa obediência, que Deus vai nos levando até a gente, Deus nos convence, né? Como foi isso no ministério, na tua vida? O maior temor que eu tenho, irmã, o maior desafio que eu posso dizer assim, é eu ensinar uma ovelhinha errado. Esse temor eu tenho no meu coração. Então, e eu tenho aprendido, eu tenho buscado do Senhor para que eu venha a ouvir mais, né? A não dar opinião na vida das pessoas, porque quando eu entrei na igreja, irmã, eu vou dizer para ti assim, e eu sempre lembro como foi a minha liderança.
a forma que ele trabalhou. Então, se eu tô e eu era um cara que eu não queria isso na minha vida e eu tô, é porque a forma que Deus agiu na vida dele deu certo. Por isso que eu estou na casa do Senhor e agradeço ao Senhor assim. Gostaria de estar há 10 anos antes, né? Desde o começo antes, mas enfim, é no tempo do Senhor. Aquilo que eu aprendi, que aquilo que foi do Senhor que mexeu comigo, eu tento passar aquilo. Mas de que forma isso? Passando a palavra. Não dando a minha opinião, mas deixando que a palavra de Deus entre no coração da pessoa, né? E como o ministério fala, vira a palavra e dá para a pessoa ler, né? Não fala, não dá as tuas opiniões. O meu maior temor é colocar a pessoa no mau caminho, né? E a pessoa dizer assim, ó, poxa, eu achei que eu ia me dar bem, que eu ia me sair bem e me ferrei porque o pastor me orientou mal. Talvez tem muitos que pensam dessa forma e acham que o pastor orientou mal. Não, é porque talvez eles queriam ouvir outra coisa. Também tem tudo isso, né? Mas orientando, né, mostrando na palavra, você não é o responsável. Cristo é o responsável, né? Quando você sai fora de cena e deixa o Senhor praticar, fazer a obra no coração da pessoa através da luz da palavra, aquilo ali vai gerar vida, como gerou em mim, como gerou em você, né? Como gerou na minha esposa, né? Pelo convencimento do Espírito, né? Então, o meu maior temor é realmente não colocar as pessoas de uma forma que vem causar danos na vida dela espiritualmente. Porque no natural, quando a pessoa chega, ela já está destruída. Mas o maior prejuízo que eu posso causar na vida dela, como um servo de Deus, é espiritualmente, causar um prejuízo espiritualmente. Porque ela pode ter um atraso de crescimento por falha minha, né? Então, esse é um temor que eu tenho, sabe, irmã? Com certeza, né? A gente não pode interferir, tem que auxiliar, mas também não interferir no caminhar da pessoa, né? Ela tem que aprender a ouvir o Senhor e até, inclusive, eu não sei quando que vai passar esse programa, mas a dica da semana é aquele seminário A Ele Ouvir, né? Que nós precisamos aprender a desenvolver isso, né? Eu tenho que desenvolver a salvação, eu tenho que desenvolver a intimidade com Cristo para eu aprender a ouvir o que Deus vai me dirigir, o que Deus vai falar, porque não é o pastor que vai guiar a ovelha, né? O pastor guia a pessoa aos pastos verdejantes e orienta ela no caminho, que é Cristo. Mas quem manda, quem determina, quem escolhe, quem dirige a vida das pessoas é o Senhor Jesus, para o qual elas entregaram suas vidas. Então isso é algo que nós precisamos, e é difícil, né? Complicado a gente imprimir, conseguir com a palavra mesmo, e oração, e alimentar as pessoas para que elas entendam que o pastor não é o mentor delas, né? Que tá ali para auxiliá-las, que Cristo é que é o guia dela, né? Uma das coisas assim, o outro cuidado que eu tenho também, irmão, falando nisso que tu tá falando, é quando a ovelhinha ela já entra na casa, é que ela não tem uma esperança no pastor. Né? Isso já eu converso com a liderança, não deixando a esperança que ela está chegando ali na igreja, de achar que a salvação dela está no líder do grupo familiar, está na liderança, mas que ela já coloque os olhos no Senhor, porque foi assim que eu aprendi. Foi assim, o Senhor gosta disso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu simplesmente botava a palavra para mim. Então não existia uma resposta de homem, existia a palavra de Cristo. E foi derrubando aquelas fortalezas. No primeiro momento, né, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Eu sempre dizia que eu gostava de um bailão, né? E era o que eu gostava de fazer, né? Então, olhando aquela palavra, mas então dá para mim fazer mais um pouquinho. Dá vontade de praticar mais um pouquinho. Aquilo foi indo, mas chegou um dia que o Senhor tirou aquilo. Mas ninguém disse para mim, você para de fazer isso. Mas a palavra, a luz de Cristo, me convenceu, né? Pela iluminação, pela exposição, que no dia que eu tomei a decisão, como
eu sempre falo, na vida de um homem é tudo decisão. O momento você tomou a decisão de acertar com Cristo, porque não adianta você tomar uma decisão desamparado pela palavra. As tuas decisões têm que ser amparadas pela palavra de Deus, para que aquilo venha gerar um benefício, né, de crescimento espiritual na tua vida, que você venha crescer. Porque se tu toma uma decisão sem estar amparado pela palavra de Deus, aquilo não vai te mudar nada, né? Mas o porquê que você veio para o reino, né? Por que você está no reino? Por que eu fui chamado, né? Hoje eu tenho certeza absoluta, eu tenho uma coisa só para me desgastar aqui como servo, é obedecer ao Senhor. Quando eu obedeço ao Senhor, que é com dificuldade, que não é fácil, você acaba... Eu vou fazer, e de repente você, quando tu vê, teus pensamentos já estão saindo fora, você chama de novo. É uma batalha no dia a dia, né? Você decide não julgar, quando você vê, tu tá julgando. Você decide que tu vai perdoar, quando você vê, que dificuldade para você perdoar, né? Mas você toma você toma uma decisão para que aquilo ali venha gerar benefício de crescimento espiritual e você venha ser um vaso de expressão da verdade, de luz, né? Aonde você está. E todos nós venhamos ter essa decisão, né? Que Deus vai trabalhando nas nossas vidas para que a gente sempre tenha um olhar em Cristo. O que agrada a Cristo, né? O que Cristo deseja, para que a gente sempre venha acertar nesse caminho. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Janela do Céu.